Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da sexta semana do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Amados e amadas de Deus, temos aqui Jesus em movimento. Jesus que está indo com seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe. Jesus vai caminhando, vai colocando em movimento o reino de Deus. E aqui Jesus está indo com seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe. E no caminho Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Quer dizer, o que o povo pensa a meu respeito? O que o povo está dizendo a meu respeito? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Os discípulos responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Amados e amadas de Deus, o povo coloca Jesus na perspectiva de um grande profeta. Relembremos bem que o próprio Herodes pensava que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado. Outros pensavam que Jesus é Elias que tinha voltado. Tinha toda uma perspectiva no tempo de Jesus da volta de Elias. Outros ainda pensavam que és um dos profetas. Colocavam Jesus na perspectiva de um dos profetas, de um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E Jesus pergunta agora para os discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Quer dizer, vocês que estão comigo, vocês que estão caminhando comigo, que veem os milagres que eu faço, que veem os sinais que eu realizo, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: "Tu és o Messias." Quando Pedro responde, amados e amadas de Deus, que Jesus é o Messias, Pedro coloca Jesus na perspectiva daquele que o Antigo Testamento esperava, coloca Jesus na perspectiva daquele que era esperado. O Antigo Testamento, Israel do tempo de Jesus, esperava o Messias, esperava alguém que viesse da parte de Deus, viesse para libertá-los. E Jesus é colocado, então, nessa perspectiva, ou melhor, Pedro responde que Jesus é esse personagem. Pedro responde que Jesus é o Messias esperado. E continua então o Evangelho. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Amados e amadas de Deus, Jesus proíbe que os discípulos agora digam quem ele é, que ele é o Messias. E Jesus agora vai dizer que tipo de Messias ele é. O Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia isso abertamente. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que ele é o Messias, mas é o Messias servo. É o Messias que deve ir a Jerusalém e fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço, deve ser rejeitado, deve ser condenado à morte, deve morrer na cruz, deve ressuscitar depois de 3 dias. Sim, Jesus é o Messias, mas é o Messias servo.
Pedro, amados e amadas de Deus, não quer que Jesus seja o Messias servo. Pedro não quer que Jesus sirva. Pedro não quer que Jesus faça da sua vida um dom de amor, um dom de serviço. Diz o texto do Evangelho, então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Quer dizer, Pedro não quer que Jesus seja o Messias servo, Messias servidor, que ele faça da sua vida um dom de amor, um dom de serviço, morrendo pela nossa salvação. Diz o Evangelho, Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Quer dizer, amados e amadas de Deus, Pedro não querendo que Jesus morra, Pedro pensa como Satanás. Pedro faz o papel de Satanás. Quer tirar Jesus do seu caminho, quer tirar Jesus de realizar a sua missão, quer tirar Jesus do caminho de Deus. Ele não pensa como os homens, ou melhor, ele não pensa como Deus, mas ele pensa assim como os homens, e por isso faz o papel de Satanás. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude também hoje a nos perguntarmos: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o meu Salvador. Jesus é aquele que eu sigo, aquele que tem verdadeiramente para mim palavra de vida ou de vida eterna. Jesus pergunta também hoje para cada um de nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.